Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020 7272 10, inclua agora o seu nome, nome dos seus familiares, problema de saúde que você tem enfrentado. Em instantes estaremos orando por você. Todas as terças-feiras na Igreja Universal nós temos reuniões de cura. E quando falamos cura, é porque a cura será divina. Ainda que nós incentivamos as pessoas a realizarem o tratamento, a observarem tudo aquilo que os seus médicos lhe dizem, nós cremos que pela fé tudo é possível. E você vai acompanhar testemunhos de pessoas que, através da fé, alcançaram a cura. Não importa a situação que você tem vivido, quanto tempo você tem enfrentado. Ainda que seja um problema físico, ainda um problema que você saiba o diagnóstico, saiba o tratamento, coloque na mão de Deus. Aqui em Finsbury Park temos reuniões às 10 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde, às 7h30. Estamos usando a nossa fé com o propósito do lenço, e ali o lenço, onde tem a escritura da oração do Pai Nosso, que estamos ungindo. Todas as terças-feiras estamos incentivando as pessoas a trazerem uma peça de roupa do familiar enfermo e vamos estar juntos em oração. Você não pode desistir. Você já está fazendo o seu tratamento, você já está diante da situação. Coloque toda a sua fé, assim como daqui a pouco vamos falar que na palavra de Deus, muitos exemplos de cura e libertação, assim também será com você e com o seu familiar. 020 7272 10, continua incluindo o seu nome para a oração. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Essa era a quantidade de medicamentos que eu tomava. Eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin. Nós fazemos a obra de Deus há 22 anos. Nós largamos tudo. A nossa vida, já entramos casados na obra de Deus e todos os lugares que nós passamos sempre ensinamos as pessoas a respeito do Espírito Santo, a força que ele é dentro de uma pessoa que é possuída pelo Espírito Santo. E chegou um momento que nós tivemos que também mostrar essa força. Não apenas ensinar, não apenas pregar, mas viver de fato aquilo que a gente ensinava para as pessoas. Foi um momento em que a minha esposa, ela fazendo um exame de rotina, descobriu que tinha um câncer. Eu senti que eu estava com um inchaço no meu corpo e apalpei embaixo do braço e senti um caroço. E aí eu tinha já uma consulta marcada com a ginecologista e eu fui até ela. Chegando lá, relatei, ela examinou. No entanto, no início ela achava que era um edema, um cisto, alguma coisa. Só que com exames mais profundos foi diagnosticado um linfoma de Hodgkin. E aí, na hora, a resposta que eu tive, que linfoma de Hodgkin é um câncer e que quem o tem só tem 1 ano de vida. E não foi fácil. No início era muito difícil, porque eu nunca aceitei que estava doente. E ter que sair de casa num determinado dia para fazer o tratamento, para mim era muito difícil, porque eu chegava no hospital, eu olhava para aqueles medicamentos e dizia, meu Deus, não é para mim. E devido ao tratamento que me debilitou bastante, a minha imunidade caiu bastante, meu cabelo caiu, eu não dormi à noite, eu tive mucosite no início do tratamento, que é feridas na boca até o estômago. Isso eu não conseguia comer, até a própria saliva para mim poder engolir era muito ruim. Inclusive temos uma foto que essa mancha preta era o linfoma na minha axila direita. Na foto, no PET scan, dá para mostrar que ela já estava se espalhando para as costas, pegando em cima do meu seio e já subindo para a garganta e já tinha focos no cotovelo também. E sem contar as reações, das medicações, que é horrível. Medicação para dor, antibiótico, protetor para estômago, porque as medicações, de certa forma, ao invés de me ajudar, ela me atrapalhava. Inclusive eu tenho aqui as caixas de todos os medicamentos, porque eu guardei todas elas, porque eu sabia que um dia
ela ia servir como meu testemunho. Vitaminas, todas as medicações que eu tomei em todos os 2 períodos dos tratamentos, os 2 tratamentos que eu passei, eu cheguei a guardar tudo, porque eu sabia que isso aqui ia fazer parte do meu testemunho. E, mediante a toda essa medicação, foi aí que eu me revoltei. Eu não aceitei permanecer da forma que eu estava. Antes eu era saudável, eu não precisava de nada disso. E passei de um dia para outro a precisar. E aí eu comecei a usar a minha fé. Participava das reuniões, participava das correntes. Na terça-feira, passava no corredor, pegava o lencinho da terça-feira, dormia com ele. Na época do linfoma, eu colocava ele embaixo do braço. Nenhum momento a gente se deixou amortecer na fé. Não, sempre estávamos vivos. O Espírito Santo estava ali com a gente. Então, eu comecei a cuidar das coisas, eu comecei a cuidar da igreja. Ora, eu estava trazendo ela para tomar a quimioterapia, ela passava mal dentro do carro, quando vinha, quando retornava, ficava em casa, dia seguinte ela não podia se levantar para fazer sequer comida, não tinha condição, mas sempre estávamos ativos na fé e confiando. E a gente sempre conversava sobre isso. Vai passar. Eu lembro que uma vez eu falei para ela, olha, ninguém conta uma história sem o altar. Não há história sem o altar. E você vai ter que contar a sua. Nesse período chegou a fogueira santa. E eu olhei para mim naquela situação e eu falei para Deus, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, porque dessa forma não dá para ficar. E eu tinha uma máquina pequena e eu falei, estamos em pandemia, é a única coisa que eu tenho que eu poderia gerar alguma coisa. Ela disse, o que eu posso fazer é máscaras, porque estamos na pandemia ainda, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Então tá bom, então, mesmo ela cansada, mesmo ela com muita dor, inchada de tanto medicamento, a gente foi no centro rapidinho, compramos os tecidos, trouxemos e ela começou a fazer máscaras dentro de casa. E ali eu fui juntando numa caixinha, né, e fui gerando a cada dia. E ela foi juntando para o sacrifício dela. Mas eu fiz a minha parte. Eu peguei o meu notebook, que é de trabalho, eu peguei um projetor que eu tinha também. Não bastando isso, ela tomava vitamina muito cara. Tinha que tomar por conta da imunidade. Eu cheguei em casa, eu olhei para ela e falei, Su, eu estou indo agora sacrificar esse valor que é do remédio. Chegou o dia de subir ao altar. E eu com aquele meu envelopinho ali que eu mesmo tinha feito em casa, e assim, eu não estava bem nesse dia. E falei, meu Deus, eu vou, porque é hoje, é tudo ou tudo. E fui, né, juntamente com meu esposo, fui lá, subi ao altar e sacrifiquei. E só agradeci. Nesse momento eu falei para Deus, meu Deus, eu tô aqui. A minha vida já está no teu altar, a minha vida já é sua. Mas eu estou aqui para chamar a sua atenção e não para pedir. Eu não vou pedir para o Senhor me curar, eu só vou te agradecer, porque eu creio que o Senhor está comigo, que o Senhor já me curou. E aí, ao descer do altar, né, chegou a data de eu ir à médica. Fui à médica, ela solicitou um novo exame. Há 2 meses eu tinha feito, estava a mancha enorme, né, que é o linfoma. E no segundo já não tinha mancha nenhuma. Estava tudo limpinho, na axila, os focos que estavam aparecendo no pescoço, no braço, já não existia mais. E aí, assim, foi só a confirmação que Deus estava ali comigo, que além dele estar me sustentando, eu chamei a atenção dele e ele realmente fez o que eu já estava esperando. Quando eu cheguei no médico, já com o exame para poder reverter a bolsa, as palavras que o médico nos recebeu no consultório dele foi a seguinte: agora eu acredito que seu Deus existe, porque o seu caso não era um caso normal. Teve um momento no hospital muito
importante para engrandecer a Deus. A Deus. Ele olhou para mim e disse: eu não consigo ver como vocês veem. Essa confiança, esse campo espiritual que vocês veem, não consigo entender vocês, eu não consigo, de jeito nenhum. Na mesma hora ele olhou para mim e disse: pastor, ore por mim. Tem as imagens. Ele ore por mim. E se ajoelhou. Eu falei: não se ajoelhe não. Eu oro pelo senhor. Ele falou: não. Porque eu reconheço essa autoridade espiritual em vocês. Então, nós sabemos que o Espírito Santo, todo o tempo, esteve ali, como está agora. Hoje estou totalmente bem. Não deixei de servir a Deus. Não sinto o que eu sentia antes, as dores que eu sentia antes. Ficou no passado. Hoje eu tenho as cicatrizes de tudo que eu passei, mas para me lembrar o quanto Deus cuidou de mim. Hoje, nós estamos fazendo muito mais do que antes. Hoje ela está ao meu lado, só que agora ela está cuidando de pessoas, me ajudando como antes, porque já vencemos tudo, já passou essa fase da nossa vida. Agora nós temos muito mais propriedade para ajudar qualquer pessoa em qualquer situação. Eu vi o altar como a mão de Deus. Então eu me apeguei, me abracei com todas as forças, porque eu sabia que se eu não olhasse para o altar, eu nem aqui estaria. Sente que ninguém lhe compreende? Que nada cala esse grito interior? Que ninguém lhe cura essa dor? Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou esse exemplo de fé, esse casal que enfrentaram essa enfermidade da esposa juntos, né? Um cancro, um câncer, que quando ela já descobriu, já estava em estado avançado. E ali, aos olhos médicos, ela teria 1 ano de vida. E diante desse diagnóstico, diante dessa situação, muitas pessoas já se entregariam. Muitas pessoas já se dariam por vencidas, já preparariam, né, no caso dela, a sua eternidade. Mas ela, como já tinha um espírito trocado, que é o Espírito de Deus, ela não aceitou a derrota. Ela não aceitou a situação e não baixou os braços diante do problema. Ela partiu para cima dessa situação. Ela pegou o problema e colocou no altar. Ela usou a fé. É claro, ela fez todo o tratamento, ela obedeceu às direções médicas, mas, sobretudo, ela colocou a sua fé em prática. E você também, você pode escolher usar a sua fé, colocar a sua fé em prática. Não desanime, não desista, não se dê por vencido. Não aceite esse diagnóstico como o fim da linha. Não aceite essa situação como o seu destino, seu karma, ou qualquer outra coisa que você queira dizer, escolher, nomear esse problema. Mas saiba que para Deus tudo é possível. E você também alcançará o milagre. 020-7272-10, continue incluindo seu nome para a oração. Vamos a mais um intervalo. Já voltamos com vocês. Emiko Matsunaga aí? É Clarice Sakai. Clarice, então, as duas são irmãs? Somos. Então, o que aconteceu? A senhora veio hoje agradecer o milagre aqui na Corrente dos 70? Sim, vim agradecer porque eu tenho vindo toda semana na corrente em busca da doença dela. Qual foi a doença que a senhora teve? É câncer no ovário. Câncer no ovário? É. Faz muito tempo? Eu descobri em outubro de 2021. A senhora, desculpa, a senhora está com quantos anos? 83. Olha, a pessoa com 83 anos descobrir um câncer
já é uma situação difícil. Aí então, quando ela descobriu o câncer, a senhora começou a vir aqui buscar pela irmã. A gente já vinha antes, né? Só que aí ela começou a ficar ruim. Aí eu continuei vindo. Eu fiquei 5 dias internada. E aí, mas não descobriram nada. Aí eles mandaram com a geriatra, eu fui para um geriatra e ela mandou fazer ressonância magnética. Aí deu deu tumor na pélvica, vários tumores. Aí eu fiz a ressonância, aí eu fiz biópsia para confirmar se era mesmo. E aí foi confirmado que eu estava com câncer no ovário. Aí eu fiz a quimioterapia e aí continuei vindo. Ela continuou vindo aqui, colocava o lenço, eu dormia com lenço na barriga. Dormia toda noite com lenço na barriga. E aí fui indo, não demorou muito, fui curada. Aí eu fiz novamente ressonância magnética, aí não deu mais nada. Deus abençoe as irmãs que alcançaram o milagre aqui na Corrente dos 70. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha alcançar a todos aqueles que se encontram sofrendo por um problema físico ou espiritual. Que o Senhor venha alcançá-los agora, que o Senhor venha libertá-los agora. Arranca o mal pela raiz, meu Pai. E assim como nós temos visto exemplos de fé, pessoas que outrora eram vítimas de um mal, de um problema, que aos olhos humanos era impossível de ser solucionado, mas quando entregaram nas tuas mãos, ó Deus, alcançaram um milagre, a resposta. Consagra esta água e que ao beber da água sejam abençoados, revestidos com o teu poder, em nome de Jesus. Beba d'água com fé, seja abençoado aí agora. Graças a Deus. Respire fundo e tenha certeza de que quando nós falamos com Deus, Ele nos ouve e nos atende. Hoje mesmo esteja conosco em uma das nossas reuniões e lembrando que todos os domingos às 10 da manhã temos ali a nossa concentração de fé e milagres, onde você e a sua família também podem alcançar a bênção que tanto querem. Convide um familiar, um amigo seu, não venha sozinho. Que Deus abençoe a todos e até lá.